Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Acima da saída do campo de pouso de Arrakina, como que entalhada rudemente com um instrumento ordinário, havia uma inscrição que Muad'Dib repetiria muitas vezes. Ele a viu naquela primeira noite em Arrakis, quando foi levado ao posto de comando do Cal para participar da primeira conferência de todo o Estado-Maior de seu pai. As palavras da inscrição eram um apelo àqueles que deixavam Arrakis, mas incidiram com implicações sombrias sobre os olhos de um menino que acabara de escapar da morte por um triz. Diziam: ó, vocês que sabem o que sofremos aqui, não se esqueçam de nós em suas preces. Saudações, Fremen! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Por seu pai, nada. E aqui, Jason Ebert. E olha, eu tenho que dizer que o Pascoal Naib me mandou para uma expedição lá para a Calota Polar Norte de Arrakis. E eu devo dizer que ficar nessa geladeira aqui foi bastante frio, viu? Bem-vindos! Podcast não é podcast se não tiver piadinha de geladeira, boa, né? Boa. Com certeza, com certeza. Passou o período da geladeira, né, Pascoal? Passou, né? Passou. Bem-vindos, Arrax, e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 12º episódio e vamos analisar o 12º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo o capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Olá. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura, da editora Aleph, estamos na página 118. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, ser gostosa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca longa vida aos guerreiros. Long live the fighters! Long live the fighters! Não aguentou, né? Não. Como aguentou? Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor Olá. e colaborador desse podcast, e que a partir de hoje descobriu uma nova maneira de mostrar respeito para seus amigos. Uma maneira Fremen que ele já utiliza para fazer o cafezinho Fremen da casa dele. Ele, Hildon Cuspidor Oliver. Não, macho, já na entrada, pô. E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui prontos para gravar mais um DunaCast. Eu fico muito feliz que o comentário, né, mais importante da nossa live foi vocês satisfeitos em ver a minha cara de nojo, que realmente eu tenho muito nojo desse café. Foi ao vivo, todo mundo ficou vendo a carinha de nojinho do Rio do Pessoal, o preço não, o pessoal disse não tem preço ver a cara de nojo do Não tem preço. E hoje, Hildo, temos a felicidade, a
a honra, sim, caro ouvinte. A honra. Estamos recebendo um corrino, comprando. E eu digo mais, Diga, Pascoal. Hildon. Nossa Arrakis nordestina tá tão quente que a gente teve que abrir a Tive que geladeira. abrir a geladeira. E a gente comprou um tapete vermelho para essa geladeira. Arranjamos serviçais para ficar abanando se ele estiver com calor, mas não está com calor, porque ele é corrino. Ele, Hildon, que investiu muita grana numa rede de consultórios odontológicos em Arraquina e que cuida pessoalmente dos dentes de Fade Halta que vocês viram no trailer de Duna. Não, eu nego. Aquilo ali foi obra daquele vagabundo do Dr. Yue. Jason Herbert. Aquilo foi o vagabundo do Dr. Yue. Não me põe na minha conta isso daí, não. Muito bom. E agora, por conta desse comentário, o Jason vai sempre fazer parte dos episódios, porque ele chama do Dr. Yue do jeito que ele merece. Muito O bem. Pascoal fica querendo passar pano pra aquele escroto. Materno romântico, Dr. Yue. Não vale Pô, nada foi de desde a, bom, época desde a época da faculdade, não vale Olha aí, nada. companheiro, conhece. É porque ele é concorrente do Jason, por isso que ele fala mal. É assim, é o capitalismo aqui. Não, porque ele faz mal feito mesmo. Respeito nosso Jason. É, tem que respeitar, porque o corrino aí pode chamar um Sardaukai e eu estarei mortinho da Silva no outro dia. Não, mas esse corrino aqui já tá pro lado dos atletas faz Olha tempo aí. já. Tá tranquilo, Olha aí. tranquilo. O Duque me conquistou, Coisa Neto. Lindo. Lindo. Feitas as devidas apresentações, preciso, claro, estamos recebendo a autoridade imperial Corrino, esse Corrino que diz que a Atreides serve a dois senhores, então eu preciso caprichar no cafezinho Frame de hoje. Vem. Chamamos. Eu quero. Não, vem não. Uma Vem uma bancada porra. Frame Não, que porra. fez um curso Não. de barista e eles estão ali na fileirinha, cada um fazendo igual estilo. E estamos aqui para oferecer esse péssimo, delicioso, suculento que o Hildon adora. Bora de cafezinho Frame, Hildon? Não, Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Hildon, já que você tem tanto nojo do café, talvez assim, já que estamos conversando aqui com o Corrino, né? Você já ouviu falar na carne do porclesma? cara, eu tô até com medo de perguntar o que é isso. E assim, gente, Então, assim, ó, se você conseguir, se você quiser, eu consigo pra você. É uma carne modificada geneticamente pelos Bennett Leilacs. E é um híbrido entre lesma gigante com porco. Olha aí, Hildon. Delicioso, com um cafezinho Frame. Caraca, Ele é meio feio, tá? Ele é meio repugnante, Não, né? Tem ele não múltiplas é, bocas. Olha, Ele solta uma gosma assim também, mas todo mundo que comeu, e eu posso te dizer que é a carne mais gostosa da galáxia. eu deixa eu vou só- ficar sem saber o sabor. Não, mas eu vou te convidar para um banquete olha aí, corrino, olha e esse aí. vai ser o prato principal. Tá dizendo que. Eu só quero lembrar, Hildon, que o que você quer chamar aí pra vários programas, tá falando mal do Yue, né? É o mesmo que tá te oferecendo Tá fora, mesmo. né? Olha aí. E que também te apresentou o pau névoa. O pau névoa, é verdade. Cara, vamos. Esquece esse pau névoa. Isso deu polêmica. Bicho, a galera realmente pensa que é zoeira minha, bicho. Mas eu tenho uma parada terrível em mim. Eu tenho uma. Acho que por ser ilustrador, eu tenho uma mente que ela consegue muito visualizar as coisas, assim. Como se Minha fosse. esposa. Minha Bicho, esposa também, é tanto se você assim, Hildon, eu levei uma pancada. Se você começar a explicar a pancada, eu vou sentir a dor. Olha aí. Então, sim, gente, eu realmente sinto muito nojo desse café. E eu vou continuar caprichando sempre. Ah. Mas vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 12. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 11º capítulo, que foi o episódio A Fúria do Duque. Não, eu tô imaginando um monte de frame cuspindo, cara. Puta que me pariu.
A recapitulação do capítulo 11 é: tentaram matar o meu filho. Acabou. Pronto. Basicamente isso. Basicamente. Não tem muito o que fazer, não. Não, é só pra dizer que o Duke sabe, né, do atentado contra o filho dele. E aí o Duke Leto, o lindo, ele meio que finalmente toma consciência que toda aquela conspiração, todas aquelas estratégias chegaram muito perto da família, né, do filho dele, né? E aí meio que ele fica... Ele tá exatamente antecedendo esse capítulo. Ele tá lá pensando... Mataram meu filho. filho. Exato. Ele pensando se vale a pena, se realmente as coisas eram para ser desse jeito. Ele fala com o Gurney Halleck para ver se consegue convencer 800 trabalhadores que estavam saindo, né, de Arrakis, depois da mudança dos Jade Prime, dos Harkonnen para os Atreides, para ver se eles ficavam, porque eram homens muito importantes para colheita de especiaria. E a gente vê esse tentaram matar o meu filho ao longo do capítulo, que realmente é algo que abalou profundamente o Duke Leto. Vocês querem dar alguma contribuição para essa recapitulação? Eu acredito que o capítulo de hoje é uma consequência direta ao capítulo anterior, né? Então, provavelmente, muito do que a gente vai falar hoje é reverberação do que aconteceu nesse capítulo também, né? Exatamente. Aqui ele tá esperando o Paul chegar, e no capítulo 12... É uma parte 2, né? Exatamente. Né? É uma continuação. Como diria o Villeneuve, é uma continuação. Não é uma sequência, é uma continuação. Vamos lá, gente. Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio do grande Jason, eu só quero dizer pra vocês que a gente estava conversando aqui o proibidão no DunaCast. Proibidão. Vocês não imaginam que a gente conversa. Mas vamos, isso aí é pra poder... É assinante prêmio. Assinante prêmio vai ter acesso ao proibidão. Inclusive, Pascoal, falando de assinante prêmio, a gente tem que agradecer sempre, né, os nossos padrinhos, né, cara, que estão sempre lá no grupo, interagindo bastante. Inclusive o próprio Jason, né, que tá aqui presente com a gente. Com certeza. Do nosso trabalho também, né, pessoal? Com certeza. Estamos com a nossa campanha no Catarse, né? Então a gente tá lá. É só acessar DunaCast Catarse, só colocar no Google. E aí você pode apoiar da melhor maneira possível, né? O que for possível para o seu bolso, para o mensalmente, de 2 em 2 meses. Mas ajuda a gente, porque é importante pra gente manter esse programa semanalmente, então faz essa pesquisa no Google. Com certeza. Pascoal, vamos aqui ler o nome da galera que acredita aqui no trabalho do DunaCast, né? Grande Brasa. Vamos aqui na ordem que tá aparecendo no grupão, que é o único grupo do WhatsApp onde eu estou. Então eu tô vendo aqui no grupo. É o único grupo que você acorda de manhã com o Hildo penteando os cabelos e dando bom dia. Não tem igual. Não tem igual. Temos aqui um abraço ao nosso querido Daniel Rockenbach, inclusive participou recentemente no último episódio. Exatamente. No último episódio, né? Caroline Leal. Excelente participação, como sempre. O Daniel, ele tem umas análises muito precisas, gosto demais. Caroline Leal, Fernando Sarmento, nosso querido Jason Ebert. Isso. Juliana Almeida, Rafael e Rogério Aciotti. E a gente também tem 2 apoiadores em outra categoria, que é uma categoria, né, que não tá no grupo, né, Pascoal? Quem são as pessoas? O Wellington Cedran e o Hudson Pacheco, muitíssimo obrigado. Eles apoiam a gente R$5 mensalmente. Olha só, não pesou pro bolso dele e ainda ajuda o DunaCast. Vamos lá, né, apoiar esse projeto que vocês estão aqui sempre, semanalmente acompanhando. Tanto que estão acompanhando o Hildo. Mais novidades, né? A gente está cada vez mais com mais seguidores apenas no Spotify, tá? Porque a gente tem essa ferramenta que o Spotify
ele forneceu, e ele vai falando quantos seguidores, quantos na plataforma do Spotify que tá seguindo o DunaCast. E essa Fiquei semana... muito feliz quando o Pascoal mostrou pra mim que a gente tá com mais seguidores no Spotify, cada vez aumentando, né, Pascoal? Eu nem te atualizei, vou te atualizar agora. 2.806. 2.806 pessoas seguem o DunaCast, né? Estão ali querendo ouvir semanalmente os nossos episódios. Então agradeço muito essa galera. Façam, por favor, a avaliaçãozinha das 5 estrelinhas para ajudar a gente cada vez mais. Por favor, pessoal. Para o Spotify sempre reconhecer como a gente sendo um podcast de destaque de rádio, que é muitíssimo, muitíssimo importante para a gente continuar, né? Então, vamos lá. Olha só o grande Rio do Ter... só um detalhe, né? A gente tem que só falar, cara, que trailer. A gente falou um pouquinho no episódio passado. Mas o trailer de Duna foi tão assim falado, as pessoas curtiram tanto, que se você for no site da Warner, né, o da Warner oficial, sem ser o do Brasil oficial, é o trailer mais visto recentemente. Passou até da Barbie. Passou da Barbie. Tá? Então nós... Cara, eu digo mais, esse trailer foi tão fantástico, que me fez voltar a fazer lives com o Pascoal, e eu vi o trailer ao vivaço na live, eu não tinha visto. Jason, o Hildon foi batizado nas lives de DunaCast. Ele disse, não, Que maravilha. uma hora... Acredita nesse bilhete, Hildon. Quase 2 horas o Hildon não acaba, não. E a galera fica até o final, viu lá? Vocês são guerreiros, viu? Eu tava lá junto também, o Rogério Cioli tava junto também lá, quer dizer, não na live, né? Pô, nos e aí comentários. a gente tem uma presença ilustre nos... Não, isso, e detalhe, mesmo nos comentários Tava muito vocês legal. agregam demais, bicho, agregam demais ao nosso papo. E, cara, que sensação. Eu fiquei impressionado, foram 2 horas realmente, né? Foi, 1h50 e pouco. Eu tava com fome. Eu não avisei foi muito o legal. Hildon. Olha, eu assisti várias análises, né? E disparado é a melhor análise do trailer que a gente teve até agora. Mas... E eu iria dizer no Brasil, mas eu acho que eu não vi nenhum mais legal mesmo, internacional. É uma das Vale coisas que eu a pena converso muito demais. com o Pascoal. O pessoal, o pessoal do... Pronto, o Jovem Nerd fez um vídeo, eu não vejo. Eu também não gosto Eu dele, não vejo. Por quê? Porque eu não quero contaminar nunca a minha impressão da obra. Né? Sim. A gente estuda muito livro, a gente faz toda semana aqui pra vocês o melhor podcast possível. Isso. Eu digo pra todo mundo, o conteúdo que eu produzo é o conteúdo que eu quero ouvir. E eu ouço também depois de editar. Então, pra mim não faz sentido ficar sendo... Porque você fica contaminado, né? Pela visão do outro, né? Então... Eu acho que isso atingiu. O Jason me falar isso mostra que a gente tá no caminho certo, porque atingiu mesmo. É verdadeiro, Cara, né, Jason? A análise do Jovem Nerd não é ruim, ela é divertida e engraçada, né? Eles É têm a vibe deles, né? negócio de fazer a rir. vibe dele. Eles são Mas bons. pra se informar mesmo é o Duna Hacks Brasil, não pro tem jeito. fã, pra detalhar, tem que ser. Do fã, Tem que ser aqui, porque a gente faz realmente análise. Mas, cara, até no chat lá apareceu. É legal a gente. Porque assim, o Secrets of Dune, né? Que é o perfil. Isso, Secrets eles of Dune, apareceram, mandaram um olá, Secrets of Dune, Apareceu. postaram Muito nos legal. stories, né, a gente. Cara, que é muito legal, porque assim, esses caras são há muito mais tempo, assim, eles fazem esse trabalho, né? Já tem. Eles têm uma facilidade. Obviamente, acho que não sei se ele é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, não me lembro. Porque tem o Dune Info, que eu não sei se é esse que é o americano e ele é o inglês, mas eles têm acesso a alguma galera há mais tempo, que eles têm realmente, eles fazem essa propaganda do Muad'Dib há algum tempo. E aí eu também tô fazendo há muito tempo e eu ganho a confiança deles. Então muitas vezes eu mando material que eles não têm, agradece, eles mandam material pra mim. Legal, cara. Eu não tenho, então é só assim, um reconhecimento legal de que a gente é uma coisa só, né? Um set só, que Sim, a favor e eles... Pra mim foi assustador aparecer no Instagram de um gringo. Cara, mas é legal essa... Mas foi massa. Mostra que a gente tá fazendo um trabalho legal e sério e que a galera confia, né? Então é importante isso mesmo. Mas vamos para o nosso quadro que todo mundo espera. Opa! Pitadas de melange. Aquele que eu peço uma dica e o Hildon vem com 5. Mas... mesmo assim, vamos começar Que com ele, absurdo! Hildon. Rapaz, eu vou só com uma dica, eu tô aprendendo a ser mocinho, certo?
Gente, esse final de semana, na verdade, no domingo, aconteceu a 25ª edição da Feira Livre de Quadrinhos, a feira de quadrinhos eu sou um dos organizadores. Eu ia. O Pascoal ia, mas deu um mau jeito na coluna aí, não foi, Pascoal? Pescoço. Então, mas melhoras. E em breve a gente vai estar divulgando uma próxima edição. As últimas edições estão rolando aqui no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza, né? Então foi um evento muito bacana, com muitos ilustradores, quadrinistas locais, teve bate-papo. Mas a minha ditado de melange, já roubando o jogo, não é a feira, né? É um material de uma querida amiga, que é quadrinista, que ela me deu de presente. Eu já tinha lido, já tinha feito resenha, já tinha gravado com ela sobre, mas eu não tinha, né? E ele está recentemente sendo publicado novamente pela editora Conrad, que é o Cais do Porto, da Brenda Maria, né? Brenda Maria é uma querida, ela é daqui de Fortaleza. Ela, na verdade, ela é do Icaraí, mas mora há muito tempo já aqui em Fortaleza, veio para estudar e acabou descobrindo o amor pelos quadrinhos, né? E, cara, no Cais do Porto é muito bacana, para quem é de Fortaleza, a gente identifica muita coisa, muitos pontos, a voz dos personagens, né? As vozes são muito, muito locais. E para quem não é de Fortaleza, não se perde, porque, apesar de tudo, ele aborda muito a questão do subúrbio brasileiro. E é legal quando a gente migra de subúrbio para subúrbio, né? O subúrbio carioca é diferente do subúrbio nordestino, do subúrbio cearense, mas eles de alguma forma meio que se convergem, se conversam, né? Então ele conta a história de duas amigas, né? A Clara e a Gize, que elas se reencontram por acaso no caminho para pegar um ônibus, e nisso elas começam a falar da vida, né? E inclusive o Cais do Porto é uma região, um bairro aqui de Fortaleza. E durante esse trajeto até o Cais do Porto, elas vão conversando, vão batendo papo, sabe? Cara, e as cores da Brenda, a Brenda também é uma baita de uma colorista, ela fez as cores do Maiara Annabelle, né? Se eu não me engano, do 1 ou foi do 2, eu sempre me confundo. E que trabalho lindo. E ele tem uma história extra, que é justamente uma história meio autobiográfica, da Brenda encontrando uma outra quadrinista num cafezinho lá em São Paulo. Então é legal porque são duas perspectivas de localidades diferentes, né? Um no Ceará, outro em São Paulo, e apenas duas pessoas conversando. É um estilo, sabe? E você, quando vai lendo o quadrinho, você acaba se identificando demais com as conversas da vida, com as dores, com os amores, com os desamores. Então eu indico demais todo mundo procurar. Inclusive, fazendo aqui um merchan, Tintim, vocês encontram Cais do Porto, da Brenda Maria, na fanzine de Beteria, ainda bate um papo comigo, ou na Reboot Comics, Cais do Porto, de Brenda Maria, da editora Conrad. Lembrou a música do Belchior, As Velas do Mucuri. As Velas do Mucuri, você falou, é a mesma vibe. A música, na verdade, é do Fagner. É verdade. Ele que canta. Que é Mucuripe, né? Mucuripe, exatamente. Mas eu acho que é do Fagner com o Belchior. Deixa eu até ver aqui. Eu acho que é só o Belchior, viu? Não sei também. Deixa eu ver. O sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Mucuripe é uma música composta pelo Belchior, pro Fagner. Deu no mesmo. Daí. Então pronto, você acertou e eu trouxe uma outra informação que eu não sabia. E o Hiro coloca um pouquinho da música pra entrar nesse clima. Vou botar, até porque eu sou nascido e criado no Mucuripe, né? E Caraí uma região praiana e Mucuripe. Praiana daqui do Ceará, Mucuripe também, inclusive. Exato. Mucuripe é uma área, além disso, eu nasci praticamente na beira do mar, eu sou um caiçara. Não, você não é um caiçara, você é uma sereia. Você nasceu Mas vamos continuar as nossas dicas culturais, pitadas de melange, e vamos saber o que o Corrino, o que a Elite, o que a ostentação trouxe para a gente. Por favor, algo que a gente possa comprar. Nada de dólares, por favor. Bom, é uma série da Apple TV Plus, para variar as minhas séries da Apple, né? Olha aí, ó.
pra assistir no celular do Ape. Jason, Cara, é complicado. manda o teu login. Manda, Mas Jason, olha, manda. Mas pode é um continuar. dos streamings mais baratos do mercado, hein? O pessoal assusta por causa verdade. do nome Apple, né? Mas na verdade é um dos mais baratos. Mas muitas séries massas. Muitas séries E a massas minha mesmo. dica de hoje é uma dica um pouco arriscada, porque é uma série que estreou faz uma semana e ainda Opa. não terminou, né? Então, assim, eu tô apostando porque os 2 primeiros episódios que lançaram foram maravilhosos. E é a série nova que Opa. deu muito o que falar essa semana, chamada Silo. Talvez vocês tenham visto alguma Opa. coisa, né? As patroas também. Exatamente. Foi por isso que eu trouxe, porque a gente tá, assim, com muita saudade de qualquer ator que remeta ao filme Duna, né? Então a gente verdade. tem pelo menos agora, né, 9 semanas para assistir uma série com a Rebecca Ferguson. E é Show. muito legal. Ela é baseada numa trilogia de livros de um autor chamado Hugh Howey, que tem o primeiro livro se chama Silo, né? E trata a respeito da história de 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas que vivem num futuro pós-apocalíptico, ou teoricamente, né? Isso não tá claro pra gente ainda. E eles estão vivendo num silo gigantesco que tem centenas de níveis e muitos segredos ali, uma hierarquia bem rígida também. Se você quer ter filho, você precisa ter uma autorização dos líderes do lugar. Afinal de contas, não dá para todo mundo ter filho numa situação dessas, né? E é muito interessante porque logo no começo alguns personagens começam a questionar a realidade. Será que realmente a gente está vivendo num futuro pós-apocalíptico ou nós estamos presos aqui? A personagem da Rebecca Ferguson, já na sinopse inicial, não é spoiler falar, né? Ela é uma engenheira que procura respostas sobre um assassinato de uma pessoa que ela gostava muito, e aí ela começa a questionar algumas coisas. E claro, essa ideia de questionar a realidade onde as pessoas estão presas não é uma ideia original, né? Pelo que eu vi, assim, ela conversa muito com a caverna de Platão, né? Afinal de contas, essas pessoas estão literalmente numa caverna, basicamente, uma caverna tecnológica. E outra coisa que eu gostei muito da série é que ela traz um retrofuturismo, assim, é um futuro com uma estética anos 90, especialmente a parte dos computadores e tudo. Eu gosto muito disso. E então é um tema assim muito recorrente nas histórias humanas, né? Desde Platão. Lá vai eu assinar outro stream. Mas vale muito a pena mesmo. Até o momento que eu vi, tem o Tim Robinson também, que é um baita de um ator. E Ele é muito existem bom. assim, a produção tá impecável, tá muito bem feita, as atuações estão muito boas, tá muito bem dirigido. Então fica aí minha dica. E não, eu também acabei comprando o livro, eu não sei se ainda tá nessa promoção. Terça-feira eu comprei para Kindle por R$5 o primeiro livro. E os outros 2 não estão tão baratos assim, né? Mas então fica aí a dica também para quem, como eu, ficou empolgado com a série e já quer avançar mais na história, né? Também dá para comprar o livro também, que é bem bacana. Eu já comecei a ler essa semana e tá bem gostoso, uma leitura bem Show de agradável. bola, Jason. Só repete mais É uma isso vez aí. o nome do livro e o autor pra galera. O livro é Silo, Hugh Howey. Show de bola. Joga Silo, Hugh Howey que o Google vai te corrigir, né? E a série leva o mesmo nome na Apple TV Plus. Perfeito. Terminado aqui o nosso quadro Notícias do Império com as pitadas de Melange, vamos para a análise do capítulo 12. Grande Rildo, grande Jason, vamos para a análise do capítulo 12, onde, obviamente, o destaque total é para ele, o Duque. Lindo, lindo, lindo. Esse é o Tentaram capítulo. matar o meu filho. Ele já passou disso, Rildo. Desculpa. Ele agora, Rildo, ele está ali para falar para os seus subordinados: eu sou o líder. Muito bom, me garanto, e a gente vai conseguir vencer esses Harkonnen, e eu tô acreditando nele. Eu acho que é assim que o líder funciona, e ele está aqui para
me inspirar cada Confia. vez mais. Eu tô confiando, Hiro. Por favor, não tire as minhas esperanças. Vamos lá. No excerto inicial, cara, muito legal esse excerto inicial. O Hildon leu de forma sensual. Ele tem que fazer isso para poder as coisas saírem óbvio. legais. E aqui eu quero só pegar a parte final desse excerto, né? Que é uma frase, uma citação praticamente religiosa, né? Das pessoas que estão em Arrax. As palavras da inscrição eram um apelo àqueles que deixavam Arrax, mas incidiram com implicações sombrias sobre os olhos de um menino que acabara de escapar da morte. Lembrando que ele acabou de escapar da morte, tá tudo acontecendo rapidamente. E a frase é: ó, vocês que sabem o que sofremos aqui, não se esqueçam de nós em suas preces. Então, meio que tá dizendo aqui, cara, que não é um local muito tranquilo de se viver, de se morar, de se trabalhar. E a gente já começa meio que um capítulo dizendo, olha, vai vir dificuldades, né? E isso é colocado logo de cara, tá? A gente vai ter um primeiro momento aqui do Duque Leto conversando sozinho com o Paul Atreides. Num segundo momento, ele, o Duque Leto, no caso, ele, o Duque, o Paul e o Tuffy Howard. E depois ele chama todo o seu conselho, né? Seu conselho de guerra, conselho de estado, seus conselheiros, para poder definir uma estratégia, saber como é que está a situação deles com relação à questão política, à questão econômica, à questão de infraestrutura. E aí ele tem a reunião geral e no outro momento a gente recebe Momoa, o My Boy aparece. O My Boy aparece com o grande líder Fremen, o Stilgar, né? Então eu não sou de criticar o menino Paul, vocês sabem disso, que ele é um menino de 15 anos. Eu não tenho essa... Eu tenho que... Né, tem que ter paciência com o menino. Mas o menino Paul, ele é um menino que ele amadurece rapidamente. Isso é importante, né? Ele consegue ouvir as pessoas. E nesse primeiro momento aqui, o Duque puto, porque tentaram matar o meu filho, foi conversar com ele e dizer, cara, foi o Tuffy, aquele cara, como é que pode? Aí o Paul, né? Não, pai, o menino Paul. Pai, não vamos culpá-lo, né? Na realidade, foi o treinamento que ele me deu que fez eu salvar ele. Ele erra muito pouco, né? Aí o cara, eu que tenho que defender ele, não é você não, você escapou da morte. E na realidade quem falou isso foi a Lady Jessica, né? Foi ela que passou na cara do Paul, porque o Paul estava sendo etarista, porque nossa, ele ele é, viu? Ele pesado, deixou um né? coitado do Tuffy de velho. Apesar que o Tuffy... Foi bem pai ele. Ele pega bem pesado. O Tuffy realmente está velho, assim, porque há 3 gerações com os Atreides, né? Mas é um cara que tá ali, né? Que conseguiu ver coisas que nem o outro metade viu. Nem o próprio Peter de Vries, que a gente viu aí no segundo capítulo, que tem todo o poderio econômico ali a seu favor para comprar. Então ele consegue isso por conta dessa questão, né? Mais abastada. É até triste que isso mexe bastante com o Tuffy Howard, né? Assim, você percebe que ele sentiu que ele não cumpriu com a função determinada dele, né, cara? Isso é muito triste, porque quando a gente pensa nele como esse aspecto de máquina, né? Não a máquina fria, né? Sim. Mas um ser da lógica. E se pela lógica ele falha nos processos em que ele não pode falhar, ele automaticamente se sente descartado, né, cara? É verdade. Ô, Jason, eu queria só te perguntar que a gente, antes de falar mais um pouquinho do Tuffy, eu queria novamente falar, porque no primeiro parágrafo é dito que a gente está repetindo alguns capítulos, né? Ele fala assim, o Duque, né? Ele pensa, toda teoria da guerra é um risco calculado, mas quando se trata de colocar em risco a própria família, o elemento do cálculo se perde em outras coisas. E aí a gente começa com esse pensamento do Duque. O que é que você acha que o Duque está reavaliando aí? Na realidade, o Duque, ele, ao menos o que dá a entender em todo esse início do livro, é que ele está se preparando não para si apenas, mas para construir um legado. E o legado invariavelmente passa
pelos descendentes dele. Então toda essa situação de a guerra de assassinos, no universo de Duna acontece muito isso, né? Como certos conflitos entre as casas grandes, elas não podem ser explícitos. Acontece muito, a guerra dos assassinos acontece muito nos bastidores, né? As pessoas são envenenadas ou elas são assassinadas no silêncio, nas sombras. E aparentemente o Duque ele estava preocupado em não ser, ele estava sentindo que ele era o alvo, né? Ele era o alvo dos Harkonnen. Ele estava preocupado em se proteger, em proteger o legado dele. E quando isso respinga no filho dele, parece que ele pela primeira vez acordou e percebeu que não, todo o meu legado pode ir por água abaixo se meu filho morrer. E é interessante, o Pascal ele já mencionou várias vezes no podcast que a leitura de Duna, ela passa muito pelo momento da vida em que a gente está passando também, né? Então, eu que li mais na juventude, o Pascal também na juventude, a gente vai se identificando com personagens diferentes ao longo da nossa própria vida. E hoje eu posso dizer com toda certeza, sem sombra de dúvidas, que o personagem com o qual eu mais me identifico no primeiro livro é o Duque Leto, porque eu sou pai. Quando a gente coloca os nossos filhos em perspectiva, que eles são o nosso legado, e que tudo que a gente faz no mundo é para proteger o legado deles, e que tudo que a gente faz no mundo é para que eles tenham um futuro melhor, e se esse futuro ele é ameaçado, aí como ele diz, né, o risco calculado muda. Tudo muda. Demais. Quando nossos filhos são prejudicados, né? Então, para mim, essa frase de abertura, ela é assim a síntese do capítulo e a síntese de todo o pensamento do Duque até então. Ele está preocupado em proteger o nome dele, a família dele, mas quando o filho dele sofre um atentado, as coisas mudam completamente de figura. E aí, claro, a gente pode transliterar para a nossa vida, né? Quando os nossos filhos são ameaçados pela doença, pelo perigo, ou seja, pelo que for, a coisa muda e talvez quem não tem filhos não vai conseguir entender a dimensão do que eu estou falando aqui. Mas quem tem filhos entende muito bem o que eu quero dizer. Quando mexem com nossos filhos, aí, meu amigo, aí o bicho pega. E a gente pode encerrar o episódio aqui mesmo. Porque, cara, não, profundo demais. Eu concordo com tudo. É tanto assim que eu não consigo. Eu li o primeiro livro ainda muito jovem, mas na juventude eu nunca me identifiquei com Paul. Eu só vou me identificar, eu só vou curtir Paul, eu só vou me identificar com Paul no segundo livro. Porque Paul traz aquela seriedade. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito séria. Eu sou uma pessoa muito divertida, muito brincalhão. Mas eu acho que a problemática de não ter tido um pai, meu pai ter abandonado a minha família muito cedo, né? Me fez ter essa visão muito, muito séria das coisas e me irritava, assim, quando eu via a galera, assim, muito brincalhona com coisas que eu não conseguia brincar. Então, assim, quando moleque... Sim. Eu adorava o Duncan, adorava, né? E quando li já um pouco mais adulto, eu me identifiquei muito, eu me conectei muito com Jéssica. E por que eu me identifico e me conecto com Jéssica? Porque eu vi a minha mãe em Jéssica. Né? Legal. E assim, são esses links pra mim, pô, isso até me emociona quando o Jason fala, né, sobre... Porque esse família, capítulo, né? apesar de... esse capítulo, apesar de ser um capítulo que ele é extenso e ao mesmo tempo ele não tem muito o que se aprofundar, quando a gente pega a força motriz que impulsiona esses personagens e a gente linka com a nossa vivência, isso faz toda a diferença. Eu acho que é por isso que Duna é um livro tão rico, sabe? E eu me emocionei quando falo do Jason, certeza. E eu vou dizer, Hildon, que faz todo sentido você não ter se identificado com o Paul, né? Você comentou agora que você teve um abandono paterno. Não tem muito como você se identificar com um nobre mimado amado pelo pai, né? I need you by my side. When we get to Arrakis, we'll face enormous danger. What danger? Fremen? The desert? Political danger. The great houses look to us for leadership, and this threatens the Emperor. By taking Arrakis from the Harkonnens and making it ours, he sets the stage for a war.
which would weaken both houses. But if we hold firm and tap the true power of Arrakis, we could be stronger than ever. What does that mean? Mining spice, keeping the Fremen in their place? We'd be no better than Harkonnens. No, by making an alliance with the Fremen. Aí chega aqui, como a gente falou, o Tufi House. Tufi House chega pra entregar o seu cargo. Milord, eu falhei. Disposição. Aí o Duque, ora, sente-se, pare de fazer papel de idiota. Eu adoro essa parte, adoro. Né? E o Tufi fica olhando assim. Né? O Paul disse que você salvou ele pelo seu treinamento, então não quero mais saber. Ele, cadê o resto do pessoal pra reunião? Eu deixei lá fora porque eu ia entregar meu carro. Não quero mais saber disso. Chama aí todo mundo pra gente conversar. Tá? É muito bom. O Tufi, cara, é aquele tiozinho, cara. Tiozinho inteligente. Todo mundo tem um tiozinho inteligente na família. Aquele cara que você vai perguntar as coisas, ele sabe tudo do imposto de renda, ele sabe o que tem que colocar. Né? Não é o tiozinho da tradicional família brasileira da extrema direita, não. Tem esse também, que é um saco. Mas tem esse que é o tiozinho que a gente vai lá se aconselhar, um cara do bem, você conversa, né? Então o Tufi é um cara que tem conselhos razoáveis, né? Sempre ajuda. O Tufi é esse cara, né? É um mentate fenomenal, né? Tá velho, que é normal, todo mundo envelhece, né? Não tem como. Mas no caso, o cara conseguiu fazer uma mudança de um planeta pro outro, conseguiu ver que os Fremen, a gente vai ver mais isso mais na frente, que os Fremen são um apoio fundamental para os Atreides, para conseguir manter esse feudo lá em Arrakis. O cara viu tudo isso. Então, assim, ninguém viu a força dos Fremen. Quem viu foi o Tufi. Então, às vezes a gente pode até brincar que o Tufi, mas na frente a gente vai ver algumas coisas do Tufi, mas ele é um cara leal. Então, assim, uma coisa também que é muito interessante, né? Ele realmente é apaixonado pelos Atreides. O Tufi, ele é um dos mentates mais respeitados pelas casas, por todas as casas. E temido também, né, gente? Temido também. Temido, Então, assim, a gente tá vendo aqui algumas coisas e depois, nos capítulos seguintes, ele faz umas análises um pouco, talvez, equivocadas, mas a gente tem que sempre lembrar também que um ponto pacífico nos livros é que o mentate ele só pode computar baseado nos dados que ele recebe, né? Então, muitas vezes, a capacidade do Howard em momento nenhum é questionada, em nenhum momento do livro, né? Inclusive, ele é cobiçado, isso vai aparecer mais tarde, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas ele é cobiçado por outras casas, ele é invejado por outras casas e até mesmo disputado por outras casas, como a gente vai poder ver depois, né? Então, assim, não tem nada de ultrapassado, não. E outras casas com mais dinheiro. Então, assim, a questão do Tufi não é dinheiro. Ele podia ir para qualquer outra casa com bastante dinheiro. O negócio é porque ele é fiel, ele é leal, ele acredita na família Atreides. Então, é muito... Aliás, uma coisa que eu gosto muito também em Duna é perceber como o Leto, ele conseguiu aglutinar pessoas interessantíssimas ao redor dele, né? Isso. Pessoas... Porque, assim, quando a gente vê ali a história dos Atreides, pode ser até um pouco engraçado a gente falar um pouco sobre isso, né? Mas os Atreides, eles enriqueceram com o agronegócio, basicamente, é verdade. Né? Agro é pobre. O arroz pundi, né? O principal, o arroz pundi, vinhos finos, frutas especiais e pesca. Basicamente, essa é a economia deles, né? E ele enriqueceu muito com isso, o Leto. Só que o que faz com que ele tenha conseguido poder também, além do dinheiro, foi se cercar de pessoas incríveis, né? Então, o Hawat, por exemplo, é um dos mentates melhores que tem no Imperium. Ele tem o melhor espadachim da galáxia sob o comando dele, treinando o exército dele, que é o Duncan Idaho. E ele tem um baita de um assassino também, treinando o filho dele e o exército dele, que é o Gurney Halleck. Então, assim, parece que ele conseguiu se cercar. Ele tem um médico sensacional também. Te lascaram. Não. Aí complicou. Aí eu vou ficar quieto. Porra de merda. Mas ele, assim... ele conseguiu se cercar de pessoas impressionantes, assim. E muito disso também, isso é dito também na literatura de Duna, que ele conquistou as pessoas pelo carisma dele. Então, apesar de ele ser da nobreza, a gente tem essa crítica, inclusive
No capítulo passado foi falado bastante sobre essa questão da nobreza sempre tá dominando sobre as outras classes, né? Ele é nobreza, a gente não vai passar pano nesse sentido para ele, mas ele é um tipo de nobreza diferente dos Harkonnen, por exemplo, né? Que dominam pelo medo. O Duque Leto já não, ele domina pelo carisma, é um pouco diferente. Indo na contramão do que dizia o príncipe de Maquiavel, né? Que é melhor governar pelo medo do que pelo amor. O Leto é pelo amor. Esse é um tipo diferente de líder, né? Já os Harkonnen é Maquiavel até o talo, né? Pior que é, viu? A gente vê que começa a análise do Tufi-Halt, a primeira conversa que eles têm, assim, que até de mais importante, inclusive, no capítulo, é falando dos Fremen, né? Que o Tufi-Halt, ele é o único Mentat do todo o Império que conseguiu ver a importância dos Fremen para um apoio militar. Ninguém levava os Fremen a sério. Então, para você ver a capacidade Mentat do Tufi, né? Apesar de ser uma pessoa até mais velha, desgastada mesmo, porque são 3 gerações apoiando os Atreides. E aí eles falam que os Fremen mandaram trajes destiladores, disseram onde estavam algumas fortalezas dos Harkonnen, né, que eles tinham abandonado, que os Atreides foram atrás, e mandaram até mimos de especiaria para a Lady Jéssica, e mandaram joias. Hoje em dia é perigoso mandar joias. Será que passou pela Receita Federal? Mas a Lady Jéssica recebeu joias, aguardente de especiaria, doces, remédios. Então tudo isso, uma prova também que os Fremen estão naquela história de dizer, pô, ali é a mãe do escolhido, né? Você vê que a Shadow Mapes tinha mais respeito pela Lady Jéssica que pelo Paul, né? Então é uma coisa que as Bene Gesserit têm essa imponência, né, de ter a situação. E aqui, Hildo, aparece um tal de Liet. O Tufi fala que apareceu um nome, toda vida que eles falam alguma coisa, eles falam, se o Liet tiver, né, aí o Tufi fala algumas coisas, indicam que esse Liet pode ser uma divindade. Ninguém sabe quem é esse Liet. Isso é maravilhoso também. Ninguém sabe, Rio. Quem é esse Liet, Rio? Mas eu acho que não. No filme do Villeneuve ele pode ser uma deusa também, né? Cara, é verdade. O Villeneuve entregou muita coisa. Então não assista ainda. Se você não lê o livro, não assista. Porque aqui ninguém sabe quem é. Não sei, esse estou Liet. super Ninguém curioso sabe. para saber quem é esse Liet. E grande Rio do Grande Jays. É interessante que eles falam que os Fremen são bem independentes e têm tratos com os contrabandistas. Primeira vez que eles falam assim, de forma mais aberta. E sabe o que é interessante, Hildo? Não sei se você sabia. Tem jumentinhos em Arrakis. Jumentinho em interessante. Arrakis. Cara, eles usavam animais de carga. Arrakis, já falei, cara. Arrakis é o Ceará, é o Nordeste, né? Ceará. Eles enfrentariam uma viagem de 18 dias. Eu fico imaginando 18 jumentos com trajes de estilador especiais para os jumentinhos, porque tem traje de estilador para os jumentos. Os caras, quando eles veem sinal de verme, aí o jumentinho tudo entra na caverna para não ser comido pelo Shai Halud. Deve ser uma aventura. Faz o Silly Walk, assim, a passadinha lá do deserto. É verdade, ele aprendeu a fazer barulhos naturais. Aí o Shai Halud não entrega, não vai ali. Mas olha só, e aí o Duque Leto, cara, que cara inteligente. Além de ser bonito, o cara é inteligente. Olha aí, Hildo Engenhos. Ele fala o seguinte, cara, tem contrabandista aqui. Eu não vou mexer num negócio que já tá há muito tempo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aí para esses contrabandistas e vou dizer o seguinte, cara, vocês têm que pagar um tributo do Cal e eu faço de conta que vocês não existem. E aí esse tributo do Cal, ele é muito mais barato do que as propinas que eles têm que pagar pros caras, pros Harkonnen pra atuar nas sombras. E aí vai matar todo aquele esquema ali de subornos que está ao redor de Arrakis, porque ele vai tratar direto com a fonte, né? Com os contrabandistas, né? E outra coisa, né? O Tufi fala, cara, mas tu não pode, o imperador vai reclamar. Não, pode colocar na conta do imperador. A gente tira nosso dinheirinho aí, nossos 10%, alguma coisa mais, nosso ICMS, né? Nosso aí de coisa, e o restante é do imperador. Tá todo mundo feliz, só não tá feliz a galera que tava ali se aproveitando, né? Os subornos, as propinas. E aí você vê a diferença, né, Hildo? De um líder certeza. Como ele, como o Barão Vladimir, que era totalmente
o oposto, né? É E até ele interessante fala- mesmo a gente brincando até com o conceito desse, quem é essa Liette, né? E uma das coisas que eu fico pensando é que parece que o próprio Duke, ele não percebe também o grande tesouro que você pode ter, que é a informação, né? E às vezes eu acho que o Duke deixa muito a Sim. desejar em relação a isso, de não se abster das informações necessárias e importantes. Ele sabe que existe um plano dentro de planos, as tramas estão acontecendo, mas eu acho que ele não se protege com informações. Ele tem o Mentat, né? Mas às vezes eu acho que ele utiliza o Mentat de uma forma meio burra. Não, Hildo, Pode é porque ser. ele não consegue ver. É muita coisa pro Duque. Ele precisa de Tá ajuda. Muita bom. coisa pra ele. É um O Leto lindo. não Não erra. é, não é. O Um lindo, Leto não lindo. é, Ó, né? Só quando ele é. olha que coisa linda. Isso aqui eu vou mandar fazer um quadro assim, gigante com essa frase. Um dos soldados ele fala: não é justo, né? Assim, aí ele: justo? Quem é que pede justiça? Fazemos nossa própria justiça e a faremos aqui em Arrax, vencendo ou perdendo. Arrependeu-se de ter se juntado a nós, senhor? Aí o homem: não, senhor, me largue. Amargura eu entendo, mas não vamos clamar por justiça enquanto tivermos a força dos braços e a liberdade para usá-los. Mas alguém aqui está alimentando a amargura? Se anda, pode deixá-la extravasar. Estamos entre amigos e todo homem pode dizer o que pensa. O cara dá um cagaço no cara e ao mesmo tempo ele dá um abraço nele, né? Ele fala: Pô, ele é o líder, Morde né, a cara? sopra. Ele, nesse aspecto, sim. E é importante que ele seja dessa forma, né? Porque é como ele inspira a tropa, é como ele inspira os seus homens. Você vê até mesmo o próprio, a gente falando, né, que o Tuff, ele é House of Trades, ele é Casa Trades, assim, ao máximo. O próprio Gurney, cara, né? Por tudo, não apenas por ter sido salvo, mas por ter sido salvo e esse homem mostrar sabe, o Duque que ele é, o homem que ele é, né? Não apenas um cara que salvou ele, mas um cara honrado, né? Um cara nobre. Isso é muito poderoso no Duque, sim. Ele é lindo, com certeza. ô Chase, e logo em seguida, né, quando o Duque fala assim: se você tem alguma coisa para extravasar, quem falou logo em seguida foi o Gurney, né? Ele fala isso, né? Que as grandes casas todas, Leto justo, Leto lindo, juram amizade eterna, mas desde que isso não vá interferir nos seus ganhos, né? Na sua economia. Muito parecido com a nossa realidade, né? Exatamente. Muito parecido, Um né? bando de. A nossa realidade com os políticos, né? É muito impressionante perceber como o discurso de alguns políticos mudaram quando um determinado governo estava na situação, aí o governo saiu e esses mesmos políticos mudaram de discurso de novo, né? Então, assim, Isso. não tem... Eles não têm apego nenhum à ideologia ou causa, eles têm um apego apenas ao poder, né? Exatamente. Então, enquanto o Duque está subindo, a influência dele está sendo erigida e está ganhando escopo, Duque lindo, maravilhoso e tudo mais. Mas a partir do momento que o Duque perder esse poder, ele perde completamente todos esses aliados. Não dá pra confiar mesmo, né? Exato. E Rio, daí eles falam começa a falar dos materiais que eles têm, né? Porque eles precisam minerar. Aí é interessante, Rio, que ele fala de uma usina colheitadeira, né? Que a gente viu até no filme, né? Que ela tá lá colhendo a especiaria. E ele diz que tem 120 metros. Hildon, um pequeno verme, tem 400 metros. Tu acha que... Nossa. Então, ali qualquer coisa parece um vermezinho. Essas escalas são incríveis, né? 120 metros, uma máquina de colher, e daí tem um caleche que faz ele voar. Caramba, meu. É muito interessante. E o legal também é falar que eles fazem a grande maioria da colheita perto da Muralha Escura. A Muralha Escura, para quem não lembra, é como se fosse literalmente uma muralha de montanhas que impedem que os Shai-Hulud invadam a cidade e destruam. Então tem ali a montanha, ele não tem como passar. E a galera vai colher ali perto, eles não vão pro deserto profundo, né? Porque deserto profundo exige mais gastos, mais gasolina, né? Então eles ficam sempre ali por perto, né? Então tem toda essa situação. E aí também é falado aqui, Hildon, sobre os escudos, né? Que perguntam logo, né? Por que não bota escudo aí na colheitadeira, né? E aí ele fala que atrai os vermes, né? Então
E aí você vê um pouco da paranoia, né? Porque ele fica, pô, eu não posso usar escudo aqui, o Duke fica preocupado, Hildo. Com certeza, com certeza. Até porque ele tem toda a preocupação. Eu acho que ele inspira muito os homens dele, e a gente vai ver isso muito, né? Porque ele não tá preocupado. Ele não é apenas apesar dele ser do agro é pop, né? O agro é top, o agro é tudo, o agro é leto. Ao mesmo tempo, ele se importa com esses homens, né? Então, todas as perguntas, todos os questionamentos, é natural para ele. E é isso que inspira esses homens em Leto, né? O quanto ele consegue ser natural. Não é aquele cuidado apenas por ser cuidadoso. Não, existe uma naturalidade muito forte nele, né? Sim, perfeitamente. E a gente vai adiante, né? Ele vai falando um pouco sobre o Kalash, como foi falado, que é o que... É como se fosse um ornitóptero maior, né? Para poder carregar essas colheitadeiras. Ele fica preocupado com a questão dos escudos, porque ele, desde os capítulos anteriores, ele até falando com o Gurney, ele também está fazendo aí uns testes de fuga, né? Então ele tem tipo uma galera pronta para fugir, e é óbvio que ter o escudo é principal, né? Para fugir com os escudos e não ter nenhum problema. Então ele fica meio preocupado, assim, pô, não posso usar esse escudo, o que está acontecendo que tá aqui, né? E aí ele fala assim uma coisa bem interessante, né? Ele, sobre os tratos dele lá em Arrax, ele fala pro Tufi: estamos tentando criar uma base planetária sólida e permanente. Temos de manter uma grande porcentagem da população feliz, especialmente os Fremen, né? E aí ele fala que quer 5 batalhões completos de soldado Fremen antes da primeira auditoria, porque ele fala aqui, Jason, com o seu conselho, ele fala a quantidade de dinheiro que os Harkonnen conseguiam lá, né, anualmente, e aí ele pergunta: vocês acham que os Harkonnen saíram daqui porque quiseram, de boa vontade? Não, né, então a gente tem que se preparar, porque vai vir, e ele diz, vai vir Harkonnen e Sardaukar, então ele já sabe tudo disso. Sim, ele já tá ligado, né, tanto que ele tá preocupado em salvar o legado dele, porque ele já sabe que o perigo tá batendo na porta dele todo momento, né? Exatamente. E olha só como a desproporção das coisas, cara. O Duke, ele queria ter 5 batalhões completos, né? E aí, um batalhão tem 500 homens. Então ele quer 5 batalhões, então ele vai ter 2.500 Fremen a seu dispor, mais a galera da sua casa, da casa Atreides, né? E aí ele tá achando que vai ser mais ou menos a mesma quantidade que vai vir aí de Sardaukar e Harkonnen para lutar com ele. Só que Hildon e Grande Jason, no capítulo 2 a gente já sabe quantos vão vir. O Barão Vladimir falou que vai ter 2 legiões de Sardaukar. E 2 legiões de Sardaukar são exatamente 10.000 soldados imperiais fanáticos, né? Ele estava querendo ter 2.500 Fremen, vão vir 10.000 Sardaukar, mais toda a tropa dos Harkonnen. Então, assim, ele está sempre tentando, achando que vai conseguir lutar, mas vai vir um poderio aí de exército muito maior do que ele imagina. Ele sabe que vem um perigo, mas não sabe o tamanho dele, né? Não faz ideia. É verdade. E uma outra coisa também, Hildo, é que lembra que o Gurney foi tentar convencer 800 mineradores que trabalhavam em diversas funções na colheita de especiaria? Ele só conseguiu, Hildo, 286 de 800, Hildo. O negócio... Então, a matemática não tá muito boa pro lado do... Não, tá muito bom. Isso mostra que os caras estavam tipo assim, não, o negócio aqui tá muito arriscado e eu não vou não. Não vou ficar não, porque as coisas podem piorar, né? Então, assim, meio que isso já é um prenúncio aí de que as coisas realmente não estão indo bem. E aí passamos para a fase final desse capítulo, Hilo. Chegou o gostosão. Momoa, my boy. Chegou ele! My boy! E ele chega alegrinho, Hildon, gente. Alegrinho com a faquinha. Ele descobriu uma faquinha que brilha no escuro. Olha aí. Ele chega todo animado pra mostrar o Duke. Então, olha aqui, eu achei essa faca aqui, olha que legal. Ela é leitosa, tem um cabo peito, um dente do verme. Deixa eu te mostrar. Não tira. Deixa eu te mostrar. E aí aparece o outro cara que é foda, que é um outro líder, né, Jason? E é tudo aquilo que o Leto precisa. É tudo aquilo que o Leto, né? Então o cara vai e grita:
não tire a arma da bainha. Tá todo mundo olha, né? E chega Stilgar, o chefe dos 7, onde o Duncan Idaho está, né? Então é a primeira vez que nós conhecemos aí o Stilgar. E é um dos É, personagens e aí- que, com certeza, muitas pessoas vão amar conhecer Vão esse amar, cara. Olha, e o Paul já fala aqui na descrição dele, ó. No silêncio da espera, Paul estudou o homem, sentindo a aura de poder que ele irradiava. Era um líder Fremen. Um líder Fremen. Pô, é Cara, chato pra caralho, dois- viu? Para, cara, não fala isso, meu. O menino Paul, cara, tá avaliando. Ele tá ali só Nossa, observando, só- anotando, aprendendo. Que homem... Ele era pra ser Ele- marroné. Que homem gostoso. Cara, é excesso de liderança. Mas o Stilgar... Como é que tem um colega meu que fala? foda, cara. É desperdício de capacidade, tudo junto, ó, Stilgar, Duke Leto. Cara, é muita gente boa no canto só, concordo. cara. O Stilgar é muito legal, né? É o primeiro contato Sim. que a gente tem com o cara, que é o líder, né? E o que, é que vocês acharam dessa conversa deles com o Du? Porque assim, começa já com um Não, impasse. sim, e é legal porque você... cara, você O cara quer ver a Não, e Daga já de 3. imediato você tem ali uma frustração, né? Porque você tem o seu grande guerreiro chegando depois de um certo tempo, super empolgado por novidades e para te apresentar algo. E de repente esse outro. Ou queria um abraço. E de repente esse outro. Ou queria um abraço. Esse outro líder já mostra que veio, né? E de certa forma são duas lideranças ali se chocando, se colidindo. Né? Ele diz, calma aí. Não tira essa adaga da bainha, que senão ela vai precisar de sangue, né? E aí, grande Jason, o que, é que você achou desse primeiro encontro, assim, esse primeiro impasse? E como é que o Duke, como é que ele se saiu aí na conversa com o Stilgar? É impossível ler isso e não lembrar da cena do filme, né? Em que o Javier Bardem chega, né? Eu acho maravilhoso. E a cena do Guspe ainda, né? Que vai ser agora também. É boa demais, é boa demais. É muito boa. Vamos fazer uma homenagem a Stilgar, por favor. Eu vou começar, tá? Ah, não, Pascoal, sério? Por favor, Jason. Tá certo, tem que homenagear mesmo. Não. Olha só, é engraçado que no filme as falas que foram colocadas, que foram feitas pelo Timothée Chalamet, pelo Paul, na realidade foram feitas pelo Duke, né? De fique aqui, nós vamos te honrar, né? E o cara não tá pra isso, né? Então ele vai lá, tipo, pra conhecer. Imagina a situação. Ó. Agora, assim, olha o poder que o Duncan Idaho tem, cara. Porque os caras eram perseguidos, mortos pelos Harkonnen, né? São da realeza. E o Duncan Idaho conseguiu convencer o líder do Sith. Sim. Aí lá, cara, o cara entrou num local que ele nunca entraria com o Harkonnen, com qualquer outro, né? Então você vê como como o Duncan Idaho, o teu gostosão, Hildo, ele impressionou aí o Stilgar. Não tem como, né? O Duncan, ele é um guerreiro pronto, né? É óbvio que ele seria... Ele se sentiria completamente inserido no universo dos Fremen, né? Que é essa... A gente vai saber mais sobre eles, mas a gente já identifica que eles sejam guerreiros, que eles sejam, sabe... O universo onde eles vivem é muito árido, é muito seco. É uma batalha diária, né? Então eu acho que o Duncan, ele se adapta muito bem a esse universo. Com certeza foi muito bem recebido pelos Fremen. Ô Jason, aqui a gente tem uma coisa interessante, porque o Duncan tá lá, tá? Conheceu todo o Sith, sabe como é que funciona, sabe que tem muita gente, então já calcula uma população bem maior do que o Império sabe sobre os Fremen, né? E aqui o Duncan, ele veio com o Stilgar trazendo um companheiro que foi aprisionado pelos Harkonnen, um companheiro Fremen, que é o Turok. Ele acabou morrendo, né? E aí o Stilgar faz uma proposta pra ele, né? De ele ficar no Sith, né? O que é que tu acha da situação do Duncan Idaho com o Duke Leto aí nessa proposta do Stilgar do Duncan ficar com eles? Eu acho que o Duke tá certo, afinal de contas ele tem que aproximar os Fremen o máximo possível dele. E uma coisa que eu acho interessante demais nesse capítulo é que existem algumas referências bem claras nesse capítulo à arte da guerra de Sun Tzu e também ao livro O Príncipe de Maquiavel. Primeiro, quando ele fala do poder do deserto, né? E eu acho essa frase maravilhosa, o poder do deserto. Inclusive,
No filme também é falado sobre isso, né? Eles usam essa expressão, o poder do deserto, Desert Power, é muito legal, porque ele fala lá em Caladan, a nossa supremacia dependia da força do mar e do ar, porque fala a respeito de terreno. O Caladan é dominado por mar, né? E também o ar, claro, as aeronaves também dominavam todo o ar de Caladan. Mas no deserto, qual é o terreno que domina? É o terreno do deserto, né? E isso é uma coisa muito presente no livro Arte da Guerra. Não sei quantos leram aqui, se vocês chegaram a ler, né? Mas fala muito sobre dominar o terreno e dominar o povo e conseguir que o povo local também apoie o novo líder que está chegando, e isso é Maquiavel puro também. Não sei se vocês leram O Príncipe também, né? Então, assim, são as estratégias que o Duque Leto está fazendo aqui de trazer os Fremen para o lado dele, tem tudo a ver com Maquiavel, e também as estratégias que ele está tendo de dominar o deserto e de ter o poder do deserto, o Desert Power, tem tudo a ver também com a arte da guerra de Sun Tzu. Então, para mim, é um capítulo muito legal. Parece que o Herbert ele sintetizou esses dois conhecimentos. Inclusive, numa parte aqui do livro, tem uma hora que o Leto ele fala para que falsifiquem certificados de vassalagem para as pessoas que são aliadas dos Harkonnen, os Harkonnen que ainda estão ali, né, os empresariais, né, que eles estão ali. Sim. E ele fala para fazer certificados falsos para eles, para que eles sejam condenados e punidos depois. Ou seja, vamos armar uma armadilha para esses caras e tirar eles. E eu me lembrei muito de Maquiavel quando ele diz que quando você vai dominar um país novo, uma região nova, você tem que tirar os nobres daquela região e colocar os teus no lugar. E daí ele diz, né, confisque os bens, tomem tudo, despejem as famílias, despoje-as e certifique-se de que a coroa receba seus 10%. Precisa ser totalmente legal. Isso é Maquiavel puríssimo. Parece que ele pegou um trecho de Maquiavel e colocou ali. Só que isso é ao mesmo tempo terrível, porque, claro, a gente está falando do Barão Harkonnen e da família Harkonnen, da casa Harkonnen, como o mal absoluto aqui no livro. Mas não quer dizer que todo mundo que vivia sob o governo dos Harkonnen era mal. Então imagina que você vive num país e você é vassalo do rei daquele país, de repente o rei é destronado, entra um outro rei, e daí alguém tira você da tua casa. Você não fez nada para aquele rei novo, mas você era um nobre da outra casa. E o que eu acho legal, porque assim... uma coisa que o Herbert ele deixa bem claro é que há uma diferença grande entre o Leto e o Barão Harkonnen no tipo de nobre que eles são, só que aqui o Leto ele vem com uma estratégia completamente maquiavélica e o Paul não gosta. O Paul pensa, está errado, isso só fará os outros lutarem com mais afinco, não tem nada a ganhar com a rendição. Então eu acho legal que o Herbert ele consegue colocar o pensamento de Maquiavel e ao mesmo tempo uma crítica ao pensamento de Maquiavel nesse capítulo. Então eu acho esse capítulo delicioso demais, assim. Então tem uma grande síntese tanto de Sun Tzu, aqui a arte da guerra, como é que eles vão dominar esse novo planeta, como é que eles vão dominar um novo exército, né, conquistar e tal, e as estratégias que eles vão usar, o poder do deserto e tudo mais, e ao mesmo tempo uma síntese muito boa também do que acontece no livro de Maquiavel. E a trazer esse Fremen para perto ali, né, que o Pascoal me perguntou, faz parte dessa estratégia também de se aliar ao povo que domina aquela terra. Perfeito. Então isso faz parte tudo dessa síntese também, acho muito legal. E também é interessante falar sobre a adaga Cris, né? Eles falam aqui que os Harkonnen oferecem uma fortuna para quem conseguir uma adaga Cris, porque ela é praticamente um convite, né? Um bilhete de entrar no sítio, né? O cara tem uma adaga Cris, o cara entra. Então meio que era algo muito importante. E uma coisa bem interessante também é que o Stilgar fala que quem porta a adaga Cris, o Duncan, ele agora é da tribo dos Fremen. Ele só pode sair do planeta com a autorização deles. Ele é deles. A mesma coisa já. Coitada, por isso que a Shadow Mapes, o Hildy falou, coitada. Que quando ela ganhou a adaga Cris, ela também é dos Fremen agora. Ela só sai. É legal como
como isso dá Exatamente. mais importância para o que a Shadow Pape fez, né? Com certeza. Não é uma coisa Com certeza. fulgral, né? Não é qualquer um que ganha uma faca dessas, é difícil. Aí, gente, a gente chega na parte final, né? O Halt fala sobre umas bases imperiais, que eram aquelas antigas estações, né? Botânica, de experimentação botânica. O Howard diz que os Fremen não gostam muito da conversa, então o Duke dá uma recuada, quer só se informar direitinho. E aqui termina a reunião, né? Eles estão terminando a reunião. O Duke fala, muito bem, aquele pessoal de reunião de marketing, né? Um The Office, né? Que eles falam assim, muito bem, sabemos o que nos aguarda, fomos treinados para isso, temos alguma experiência com isso, sabemos claramente quais são as recompensas e as alternativas, vocês todos têm suas tarefas, né? E aí o Paul observa que acabou em confusão, né? A galera sai meio que arrastando cadeira, não sabendo que, pode sair, sai você. E aí, pela primeira vez, Paul se permitiu pensar na possibilidade real de derrota, e não pensou nisso por medo nem por causa de alertas como os da Reverenda Madre, e sim por enfrentar aquela possibilidade com coragem, devido à sua própria avaliação de situação. Hildo, tu vai criticar esse menino, cara? Olha o que ele percebeu aqui, Hildo. Não vou criticar. Acho que Paul tem umas sacadas que pra mim são muito boas, né? Mas eu acho que essa minha desconexão, acho que Jason elucidou muito bem essa desconexão com o Paul. Mas ele só vai se tornar alguém interessante por conta de tudo isso que ele tá passando a partir de agora, né? Sim. E Jason, o Paul complementa vendo seu pai, né? Ele está como um animal enjaulado. Isso aí tem a ver com algo que eu queria comentar com vocês antes também. Tem a ver com o que aconteceu no começo do capítulo. O pai tá enjaulado mesmo, ele é uma fera que tá acuada, basicamente. E toda essa reunião ter terminado do jeito que terminou do jeito que terminou porque as notícias não são boas, eles estão mal, eles sabem que estão mal, eles sabem que não estão legais. E eu comecei a análise do capítulo falando sobre a forma como a gente está vivendo os nossos dias, as nossas vidas, muda a forma como a gente lê os livros e as coisas em geral, e não é diferente com Duna, né? E aqui eu vou abrir o meu coração com vocês um pouco, vou falar uma coisa bem pessoal minha, e eu espero que esse podcast fique muito datado dentro de pouco tempo. Mas na terça-feira da semana que vem eu vou começar a minha quimioterapia. Caramba, Jason. Eu tô com leucemia. Tudo bem, 2 tipos de câncer é um dos menos agressivos, só que os meus últimos exames estão bem ruins, assim. Então eu já lido com essa doença já tem uns 3 anos. E agora ela levantou o voo, assim, sabe? Ela realmente tá me atacando muito, assim. Então, Caramba, bicho. ler esse capítulo e ler o que o Duke tá passando reverbera com que eu tô passando também, de certa forma, né? Falando sobre legado, né? E falando sobre planos. E o Duke, ele não sabe quanto tempo ele tem. Ele só sabe de uma coisa. Ele quer proteger o legado dele. Ele quer proteger o filho dele. E por isso que doeu tanto pra ele quando o filho dele sofreu tentativa de assassinato. Porque se o filho dele morreu, morrer, né? Não tem mais pra quê. Não tem mais pra que fazer tudo isso. Mudou totalmente a visão dele da coisa. E agora que o filho dele, ele percebe que o filho dele tá em perigo, agora ele tá mais fera do que nunca. Mais enjaulado do que nunca. E ele tá esperneando, basicamente ele tá esperneando aqui, né? E assim, Com certeza. eu acho que eu ainda vou viver muito tempo. Eu não estou... eu não tô pessimista, na verdade. Os estudos e as medicações, elas têm tido uma eficácia muito boa para o meu tipo de câncer, mas faz a gente pensar em legado. Faz a gente pensar em filhos, faz a gente pensar em preparar as coisas para que meus filhos continuem. E é isso que o Leto tá fazendo aqui, né? Ele sabe que ele é um alvo, mas ele tá fazendo todos os preparativos possíveis para que o legado dele continue.
E é sobre isso que esse capítulo trata pra mim. E é como eu falei no começo, dependendo de como a gente tá vivendo, a gente lê diferente. A primeira vez que eu li esse livro, nunca nem me passou pela cabeça essa questão de legado, né? Sim. Essa questão de futuro, de preparar as coisas para quem vem depois de mim, de preparar. E assim, eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 8 anos. Tá muito cedo ainda. Não, com certeza. Entende? Então então para mim esse capítulo ele tocou fundo essa semana para mim, sabe? Porque por causa de toda essa minha perspectiva, né? Cara, e assim, desde o começo desse capítulo, né, a gente realmente é família, né? Assim, e família qualquer que seja, né? Família com pai e mãe, família com pai e pai, família com mãe e mãe, família com avó. Família de quem cuida, né? Família que cuida de quem você ama, de quem você tá perto, de quem você se esforça, de quem você acorda pra tentar pelo menos trazer um pouco de felicidade. E a gente tá aqui, Jason, contigo, né? Com certeza nessa torcida, que vai ser uma coisa, vai passar, vai ser datado, a gente vai depois outros programas. Isso, vai ser datado Jason, pra caramba. Nós temos que terminar Herdeiras de Duna, filho. É muita coisa, então tem muitos programas que o Jason vai aparecer aqui pra gente falar mais sobre. Com certeza, não tenho dúvida. As fanfic do... Fora as fanfic do Brian, cara, tem como, tem que estar. Mas a gente tá aqui nesse apoio, nessa... Cara, a gente, mais uma vez, né, pra quem não tem acesso ao Proibidão, você não tá pagando Proibidão. Eu off aqui um pouquinho e eu troquei até a ideia aqui em off com o Jason. Não sabia, né? Mas Jason me confidenciando assim, cara, vocês não têm noção do quanto é gostoso, é leve gravar o Duna com vocês e tal. E eu tava até comentando também com o Jason. Eu hoje mesmo cheguei muito cansado, muito estressado, muita correria, né? E eu tenho uma parada muito doida comigo, assim, quando se aproxima do meu aniversário e depois que passa, eu fico bem, assim, tanto, tipo, uns 20 dias antes, uns 20 dias depois, eu fico muito na bad. Sim. Não sei porquê, né? E fora que também tá chegando a proximidade de uma data que pra mim é um pouco dolorosa. E como é gostoso a gente estar aqui entre amigos, nesse papo leve, fluido, sobre uma obra que, cara, é um livro de ficção científica que cumpre toda a função social que ele tem que cumprir, que é fazer todos os links religiosos, relações pais e filhos, sabe? A gente, no inserto, no início, a gente já falando sobre... Eu já expus até o meu abandono paternal, né? Sim, foi uma análise. A gente começa a falar e vai ver. Porque a gente tá à vontade. Porque realmente a gente se sente... É um clima seguro, é um local seguro. É um local seguro, total. E assim, eu não tô triste, porque eu sei que isso vai passar. Claro. E vai passar com a gente junto, cara. E eu tamo aqui. A gente tá distante, mas essa família Frame tá de mãos dadas contigo. A gente tá passando isso contigo junto. Com toda certeza. Eu tô tranquilo. Com a gente. Com certeza. Ótimo. E a gente finaliza esse capítulo falando do grande Duque Leto, né? O grande homem que ele é, grande legado, como o Jesus falou, que ele quer de qualquer maneira deixar, ou que ele consiga, né? Ou ele deixar para o filho dele. E a gente vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Mas vamos, para finalizar, com as nossas considerações finais. Fale um pouquinho do seu jabá, do como fazer um podcast e considerações finais desse capítulo 12. Quais considerações finais do capítulo 12? Para mim, antes de mais nada, quero falar um pouquinho da Radiola Mecânica, que é o meu perfil de edição de podcast. Eu edito o DunaCast, eu edito também outros podcasts. E se você tem um podcast, uma ideia, um projeto, entre em contato com a gente no @Radiola Mecânica, que a gente vai entender a tua voz no podcast, entender as tuas demandas e produzir o melhor produto possível, né? Conta com a gente da Radiola Mecânica, que é uma das coisas que mais
me deixam feliz ver as pessoas produzindo e eu, de alguma forma, ajudando nisso. Isso abraça, isso é muito bom. E, cara, que capítulo que eu não esperava. Até brinquei com o Pascoal, Pascoal, esse capítulo aí tem um monte de encheção de linguiça e tal. Mas quando a gente vai batendo aquele papo, e por isso que eu gosto desse papo aberto, esse papo sincero, sobre a gente buscar os nossos links, as nossas conexões, e de repente a gente, né, tô aqui completamente desnudo, Jason, se eu tô desnudo, Jason, nem se fala, né? Cara, do avesso, e como Duna é um baita de um livro, viu, gente? Acho que é por isso que Pascoal fala tanto de Duna, e Duna me resgatou de tantas formas, formas que as pessoas nem imaginam. Show. Duna, eu gosto de dizer que Duna me fez voltar a acreditar em mim. Então, muito obrigado por esse capítulo, muito obrigado, Duque, por mostrar com a sua leveza e a sua dureza também, né, a sua forma ríspida, mas necessária de um pai fraternal. Perfeito. Que a gente é forte, a gente consegue. Exatamente, grande Rio. E aí, obviamente, eu vou passar para a opulência, para a riqueza estratosférica do Corrino. Jason Everett, quais são as suas considerações finais? Quem quiser seguir você nas redes sociais, se você quiser divulgar, fique à vontade. Exponha as suas análises. As minhas redes sociais, elas são todas iguais, é Jason Ebert, é Jeison de navio, Ebert, sem o H do Herbert, né? É Ebert, mesmo assim como se fala. E eu gosto bastante de falar sobre Duna e sobre obras de ficção científica e fantasia. Se você quiser, vamos bater um papo lá no Twitter, que é onde eu mais converso sobre essas coisas, né? Minhas outras redes sociais pode falar um pouquinho mais sobre a minha profissão de dentista também, mas vamos conversar sobre Duna nas redes sociais, que é uma delícia sempre, né? Como a gente conversou aqui, ela sempre tem camadas novas, sempre tem coisas novas pra gente estar conversando, novidades bacanas. E agora essa minha nova jornada que eu vou começar, eu vou também estar expondo ali, e quem quiser acompanhar também tá junto lutando contra esse Harkonnen chato aí, né? E é isso aí. Com certeza. Vamos junto. Com toda certeza. As minhas considerações finais primeiro, sigam as redes sociais do Duna Hacks Brasil, do DunaCast. Se quiser entrar num fandom que tem uma conversa boa, um bate-papo legal, a gente tem grupos de WhatsApp, tem grupos de Facebook, tem grupos no Discord, então você tem no Telegram, antes que o Xandão tire o Telegram, mas tem ainda, então aproveitem que está tudo lá. Vamos visitar o Duna Hacks Brasil. E o meu destaque de hoje, né? Eu também queria fazer uma homenagem aqui, porque o grande Jason, cara, Hildo, o Jason me ajuda tanto nas redes sociais. O Jason, ele é moderador no grupo do Facebook, então ele sempre tá por lá. Ele é moderador em alguns grupos de WhatsApp, tá por lá também, ajudando. E é uma pessoa que realmente me emociona no sentido também de ele ser um apaixonado pelo universo de Duna, porque assim, é muito legal você ver alguém tão apaixonado pelo universo de Duna e com esse amor, com essa dedicação. Então, as minhas considerações finais também é nesse sentido. A gente tá junto, a gente vai pro nosso jihad junto com o Jason. E a gente vai estar aqui lutando junto, que é muito importante isso. E estamos aqui para isso, né? Então, aqui nós somos Fremen Guerreiros que vamos dar esse total apoio. Vamos lá, vamos juntos pra gente mais na frente fazer um programa especial só falando dessa grande vitória. Cara, eu digo mais. Long live the fighters. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com